Reta final de EQT e eu tô aqui para trazer umas dicas do que não pode faltar aí, dicas de prova e dicas do que não pode faltar na sua preparação de reta final para EQT. Embora comigo, trouxe até uns slides aqui pra gente. O que não pode faltar aí na sua preparação do EQT? A primeira coisa é você deixar de fora o pessimismo, tá? Você não pode deixar aí que o pessimismo tome conta de você nessa reta final, tá? Então você tem que estar ali preparado exatamente para o oposto, para estar otimista em relação à sua prova, ok? Você tem que lembrar de tudo que você correu até aqui, de tudo que você passou até aqui, de todo o esforço, de todo o estudo, de toda aquela quantidade de questões que você respondeu, todas as aulas que você assistiu, tudo que você fez na sua preparação e usar isso como um degrau para te dar ali mais otimismo em relação à prova. Então não vale bater desânimo, não vale desistir. Agora é reta final, sangue nos olhos, faca na caveira e vambora para cima, ok? Então pessimismo de fora. Essa é a primeira dica. Qual é a segunda dica? A segunda dica é a seguinte: fechar o edital não é um problema. Tem muita gente que eu sei que está nessa reta final preocupado com o fato de não ter ali conseguido estudar tudo que é cobrado, pegou lá o edital e foi ticando ponto a ponto de tudo que tinha que estudar para chegar até a reta final, e quando chegou aqui nesse pedacinho, nessas 2 últimas semanas, viu lá que ainda estão faltando um monte de disciplinas e que tem normas enormes para estudar. Galera, a prova ela vai cobrar de você temas que geralmente são muito ali comuns em todas as provas, então eles vão cobrar de você temas que são comuns a todos os exames, tópicos mais cobrados, e algumas das normas que estão ali no edital nunca nem sequer foram cobradas em todas as edições do exame de qualificação técnica. Então você tem que ficar atento a isso. Às vezes não vale a pena você ficar focando naquela norma ali que nunca foi cobrada e que às vezes é grande, é uma norma complexa, é difícil de entender. Você ficar focando nisso ali é um pouco de perda de tempo. Você tem que focar agora nessa reta final nas normas que são mais cobradas e nas normas que são mais exploradas ali pela banca examinadora. O que mais? Não é preciso gabaritar a prova. Essa é uma outra dica. Você não precisa na prova do exame de qualificação técnica acertar as 25 questões, gabaritar a prova inteira. Você tem que fazer ali 60%, tá? É o mínimo que você tem que fazer para ser aprovado, 60% nas objetivas e 60% nas discursivas. Então, fica atento a isso e foca nisso também. É óbvio que você não vai fazer a prova para chegar ali no limite certinho das 15 questões. Você vai fazer a prova para fazer o máximo de números possível, mas também você não vai ficar se torturando a ponto de que você tem que gabaritar a prova, acertar as 25 questões, até porque a prova é feita para não ser gabaritada, tá bom? Tem questões ali que você não vai conseguir resolver no tempo de prova. Reforçar os pontos fracos, essa é uma outra dica. Você tem que reforçar os seus pontos fracos, selecionar as questões que você mais errou ali na sua preparação, as disciplinas em que você teve mais dificuldade de aprendizado, e pegar essas disciplinas e rever aí na sua preparação final, na sua reta final, tá? Então focar nessas disciplinas com mais ênfase, resolver mais questões dos tópicos que você errou, como eu já disse aqui anteriormente. Então é isso que você tem que fazer aí na sua preparação. O que mais que você vai fazer? Revisão de conteúdo. Nessa reta final, nessas 2 últimas semanas, o seu objetivo principal tem que ser revisar conteúdo, pegar as disciplinas que são novidades aí para o pessoal que vai fazer a prova de perito, NBC PP01R2, NBC TP01R2, são normas que ainda não foram cobradas nas outras edições do exame, porque começaram a valer a partir de fevereiro e março desse ano, então vão ser cobradas pela primeira vez, e tem bastante diferença com relação às normas anteriores. A revisão 2 tem bastante diferença, tanto da NBC TP01 quanto da NBC PP01, elas têm bastante diferença aí das normas anteriores, as quais elas revogaram, ok? Então fiquem atentos a isso, estudem essas normas e batam também ali os principais conteúdos que são mais cobrados no exame de qualificação técnica, as normas de ética, as normas para o pessoal que vai fazer prova de perícia, as normas, o Código de Processo Civil, o Código Civil. O que mais?
abusar dos simulados. Pessoal que é aluno aqui do Passeio EQT teve a oportunidade de fazer um simulado com questões discursivas corrigidas pelos nossos professores. Então pegue esse simulado, dá uma revisada, dá uma nova assistida na correção do simulado. Peguem outros simulados, realizem esses simulados. Peguem também as questões discursivas, a gente vai falar sobre discursivo ainda aqui no próximo slide, mas peguem essas questões, as questões discursivas, dê uma olhada nos comentários que os professores fizeram na pontuação que você teve, no que você tem que reforçar para ir para sua prova lá a partir do dia 6, ok? O que mais? Discursiva, o grande pavor da galera, todo mundo aí com muito medo, muito temor aí sobre as questões discursivas, tá? Então, a maior dificuldade que a gente observa que os alunos têm nas discursivas é saber explicar o seu raciocínio em forma de texto, tá? A gente vê uma grande dificuldade nos alunos em conseguir fazer isso. E como é que você vai conseguir fazer isso? Você só vai conseguir fazer isso a partir do momento que você dominar bem o tema e que você treinar essa sua capacidade de explicar a sua resposta e seguir uma linha de pensamento ali no seu texto, ou seja, você ter coesão, você ter a capacidade de conectar ideias para construir um argumento, e isso tudo você também só consegue fazer através do domínio da língua portuguesa. Eu sei que já está um pouco em cima da hora para você tentar dominar a língua portuguesa, mas dá uma olhada aí nas nossas revisões de questões discursivas, lá tem dicas bem legais, bem bacanas para você conseguir ter aí um bom desempenho na sua questão discursiva. E como é que você se prepara para a discursiva na reta final? Ler e praticar muito e estudar o sistema de pontuação do edital. Inclusive, nós temos uma aula aqui no Passeio EQT que ensina como você responder uma questão discursiva caso você não domine muito bem o tema, com umas técnicas ali que você consegue desenvolver um texto em que você não cai na fuga do tema, consegue obter alguns pontos numa questão discursiva mesmo sem saber a resposta, para tentar fazer o mínimo ali dos 60% e passar na sua questão discursiva. Mas também ainda falando de questão discursiva, como elaborar uma boa discursiva? Você primeiro tem que ler atentamente o enunciado que está sendo proposto pela banca, categorizar as questões antes de começar, ou seja, separar ali os tópicos frasais que você tem que desenvolver ao longo da sua discursiva, observar o comando da questão e o tema proposto e separar e responder a sua discursiva nessa ordem que está sendo solicitada pela banca. Geralmente ele vai te dar lá um texto motivador, vai te contar uma história, vai te dar um comando da questão e vai dizer lá para você, especifique isso e aquilo, e você tem que seguir essa ordem ao responder a sua questão discursiva de forma clara e objetiva. Tem que dedicar uma certa atenção à coerência e à coesão. Coerência é a relação lógica entre as ideias do texto que decorrem ali da sua argumentação, e a coesão é o resultado da disposição e da correta utilização das palavras que fazem ligação entre as frases, o famoso finalmente, portanto, aquelas conectivas, né? Aquelas palavras ali conectivas que você vai utilizar durante a sua frase. Tem que ter cuidado com a gramática, a caligrafia, a sua escrita e a forma como você escreve. O examinador tem que conseguir entender aquilo que você está querendo, que você está escrevendo ali no seu texto. Ele tem que conseguir ter a capacidade de olhar o seu texto ali, até porque ele também não vai ter muito tempo para ficar tentando decifrar a sua letra. Você tem que fundamentar a sua resposta e organizar bem a resolução antes de passar limpo, tá? Então é importante que você faça o rascunho da sua discursiva e na hora de passar limpo você já esteja bem organizado, para você não correr o risco ali de rasurar o espaço, de repente ali das 30 linhas não dá para você explicar ali o que você está querendo dizer com a sua resposta, ou seja, explanar ali a sua ideia. Outro ponto também muito importante é o que você tem que evitar nas discursivas, ou seja, respostas incompletas, prolixidade, ficar repetindo muito tempo a mesma coisa, e uma resposta objetiva demais, ou seja, você responder a sua questão discursiva de uma forma tão objetiva que fica um texto tão sucinto e tão curto que fica ali um texto de certa forma incompleto, uma resposta que assim muito direta e que não tem ali uma riqueza de explicação, não tem uma riqueza de desenvolvimento de texto ao ponto do examinador gostar da sua resposta, ok? Então é isso que a gente tinha aqui para falar para vocês sobre a preparação de reta final do EQT. Desejo a todos aí uma boa prova. Se alguém tiver uma dúvida, pode entrar em contato comigo aí no meu Insta, @MárcioBorgesContador, ou através dos canais do Contabilidade Facilitada e do Passeio EQT, que são o fórum de dúvidas e a comunidade de alunos.
alunos. A gente se vê nas próximas aulas, fiquem com Deus e bons estudos aí na reta final. Tô torcendo aí por cada um de vocês. Valeu, abraço!